Ahora vamos a dar inicio a la ponencia con el tema de robótica educacional, accesibilidad e inclusión. Esta ponencia se va a enfocar principalmente en el impacto que tiene la robótica, en cómo podemos implementar instrumentos que brinden ventajas en la educación para las personas con discapacidades. Este es un tema importante porque nos va a mostrar una perspectiva diferente en cómo podemos reducir esta brecha que puede convocarse en las personas con discapacidades. Este tema será a cargo del doctor Joao Vilet Viegas, que trabaja en la Universidad Estatal de Campinas. El doctor Joao es ingeniero electrónico eléctrico de la Universidad Estatal de Campinas, magíster de Ingenierías Eléctricas y doctor de Ingenierías Mecánicas de la Universidad Estatal de Campinas. Tiene experiencia en ingeniería eléctrica y ha trabajado en diferentes temas de investigación, los cuales son accesibilidad, computación, robótica educacional, tecnología educativa y didáctica. Adicionalmente, trabaja como investigador del Núcleo Interdisciplinario de Informática Aplicativa a la Educación. También forma parte del grupo de Ciencias Formal de la Facultad de Educación y es profesor del programa de posgrado multiunitario de Enseñanza de Ciencias y las Matemáticas y de la Maestría Profesional de Educación Escolar de la Facultad de Educación. Doy paso a usted para que pueda realizar su presentación. Boa tarde. Me ouve? Olá? Yes. Me escuta? Me escuta? Sim. Sim. Ah, tá. Boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui e, sobretudo, principalmente ao professor Klinge, que me fez o convite. É a segunda vez que participo do CITI e é um prazer estar aqui. Eu preparei uma apresentação que vou passar agora. O texto está em inglês, então eu creio que todos poderão acompanhar. E eu farei a Vou agora colocar a apresentação. Me ouvem? Alô? ¿Vocês me ouvem? Sí, la presentación la tendría para poder presentar. ¿Nos podría compartir para poder presentarla? ¿O Sí. dónde la...? Estão vendo a minha tela? Tem a minha apresentação? Sim. Sim, vou continuar então. Bom, então, o tema que preparei para este evento é a robótica educacional e acessibilidade. Como o apresentador me falou, eu trabalho já há mais de 3 décadas nesta área de robótica educacional e, assim, basicamente, desde o ano 2000, que nós investimos no trabalho de robótica focado na acessibilidade. A gente passou a trabalhar de 2003, mais ou menos, em diante, no que nós consideramos como uma possibilidade de diversificar a forma de utilizar a robótica. Então, primeiro, nessa apresentação, eu vou falar mais de pesquisas, de trabalhos na área de robótica, um pouco fazer um panorama mais geral sobre robótica educacional e depois falarei mais especificamente
da robótica de uma ferramenta para a inclusão. Quando eu falo de robótica educacional, o que é essa robótica educacional? Essa robótica educacional significa essa aplicação concreta de conceitos científicos, diversificar a forma como se dá o aprendizado de conceitos, desenvolver atividades educacionais interdisciplinares, quer dizer, eu tenho um ambiente que me permite fazer com que diferentes disciplinas contribuem no processo de trabalho que o estudante está desenvolvendo. Quanto mais áreas de pesquisa, áreas de conhecimento puder envolver-se nesse ambiente de robótica, mais rico se torna esse ambiente. Outro aspecto importante é o que nós chamamos de transposição didática. Essa transposição didática, na verdade, significa pegar os conceitos científicos, os conceitos de ciências, da maneira, digamos, como os grandes cientistas o elaboraram, e transformar esse conceito, trazer esse conceito para o contexto de sala de aula, para o contexto de que um professor que não é um grande cientista em determinada área consiga trabalhar com esse conceito, o aluno possa entender. Isso a gente está chamando de essa transposição didática, é transpor esse conhecimento. Isso a robótica também nos ajuda a fazer. Quando eu estou trabalhando com a robótica, basicamente esses três grandes conceitos são necessários. Essa concepção, a ideia de concepção do design, quer dizer, quando eu vou construir um dispositivo robótico, eu tenho que pensar primeiro no que é esse dispositivo, como é que esse dispositivo funciona, e isso tudo ainda na base da ideia, né? Ideia de como vai ser desenvolvido esse projeto. Uma vez feito isso, eu passo ao processo da construção propriamente dita. Quer dizer, que consiste em pensar na questão da tecnologias que eu vou usar para fazer essa construção, na implementação propriamente dita. E outro aspecto é a automação, que, na verdade, significa buscar como é que esse robô, esse dispositivo robótico vai funcionar, com que tecnologia eu vou utilizar para fazer esse dispositivo funcionar e qual é o comportamento, digamos, que esse robô vai ter. Isso eu vou fazer na automação. Então, o ambiente de robótica pedagógica, ou no robótica educacional, a gente pode considerar como aqueles três conceitos apresentados no slide anterior, podem ser sintetizados aqui num processo como esse, onde eu tenho uma programação, eu tenho um experimento para ser elaborado, eu tenho uma tarefa, digamos assim, para que o robô desenvolva. Nesse ambiente, basicamente, nós estamos utilizando componentes como esses aqui, muito familiares já, certamente, de todo mundo que trabalha nessa área, desde a placa Arduino, o módulo Bluetooth, um sensor ultrassônico, um motor de corrente contínua, um servomotor, LEDs, enfim, na verdade, essa lista ela é tão grande quanto a quantidade de componentes que o dispositivo robótico vai precisar. Ela não é só isso, é muito, muito mais do que isso, mas isso, digamos, somos como os básicos, digamos assim. E todos esses componentes precisam de um controle ou de um comportamento via computador. Com isso, eu posso construir coisas como essas que estão aqui. Uma casa com telhado deslizante, um sistema de baixo custo, usando latinha de chocolate, mas que tem uma placa que controlado pelo computador. Eu tenho aqui um sensor de luz, um LDR, que permite com que esse carro não tropece na parede. Eu tenho aqui, por exemplo, um outro sensor que permite com que ele perceba o que está na sua lateral, e assim por diante.
O que é importante aqui mostrar é que a gente pode fazer uma robótica educacional utilizando o que nós chamamos de componentes de baixo custo. Eu não preciso ter grande volume de dinheiro ou de recursos extremamente sofisticados para fazer a robótica. Posso fazer com baixo custo. Isso é um aspecto importante que permite, por exemplo, que escolas, sobretudo as escolas com pouco recurso, consigam também trabalhar com a robótica. Aqui, um pouco que eu já mostrei no slide, há 2 slides atrás, né? Uma forma de programação, de dar comportamento a um robô, que utilizando, nesse caso aqui, uma programação mixed, que é programação em blocos, que é uma síntese ou uma maneira mais simples, digamos assim, de elaborar um programa utilizando linha de códigos como esses que estão aqui do lado direito. Vou falar um pouquinho agora da robótica educacional no ambiente criativo, para a aprendizagem criativa. Isso é uma das formas que a gente vem utilizando a robótica, aqui focado bastante num trabalho de Nietzsche Resnick, do MIT, que é a ideia dos 4 Ps, né? Quer dizer, uma robótica criativa focada no pensar, no projeto, na parceria e na paixão, né? Digamos assim, a gana da criança ou dos alunos desenvolverem um projeto de robótica. Isso é muito interessante no ambiente de aprendizagem criativa e, sobretudo, quando a gente olha isso em termos do que o Nietzsche Resnick chama de espiral criativo, né? Esse espiral criativo, na verdade, espera aí que eu preciso voltar. E aí onde eu estava, desculpe. Então, esse espiral criativo, na verdade, o interessante é que cada vez que, nesse ambiente de aprendizagem criativa, cada vez que a pessoa, o aluno, percorre o espiral, ele não percorre, ele faz a espiral já com um incremento. Na verdade, ele não passa pelo mesmo lugar. Isso é uma espiral crescente, e esse processo de crescimento vai acontecendo à medida que esse ambiente de robótica vai sendo desenvolvido. Aqui agora, por exemplo, isso é um trabalho feito com professores. Isso aqui são professores de uma escola e nós estamos fazendo uma oficina, um workshop de aprendizagem criativa. Então, o que era importante aqui? Quer dizer, construir, na verdade, isso aqui que ele chamava de uma aldeia criativa, construir essa aldeia e o que tem numa aldeia. Então, a ideia era, bom, o que você pode ter? Olha, eu tenho casas, eu tenho uma linha telefônica, eu tenho árvores, eu tenho... Então, são os elementos, tanto de nesse exemplo, nesses 2 exemplos, que pode ter uma aldeia. Mas o que mais a gente precisa nesse projeto, por exemplo, para que ele seja efetivamente algo que aborda a questão da robótica educacional? É preciso que tudo isso que está sendo feito aqui tenha por detrás o currículo. Que conhecimentos curriculares podem ser trabalhados nisso. Então, isso significa que não é só construir a aldeia, mas também associar todo esse processo de construção com conteúdos curriculares. Então, isso remete a olhar o ano escolar que está sendo trabalhado isso, que conceitos científicos ou conceitos curriculares estão sendo trabalhados com esses alunos e como é que esses conceitos podem ser vistos aqui nesse ambiente. É essa a ideia.
Então, isso é um exemplo da aprendizagem criativa. Deixa eu continuar. Alguns projetos de robótica educacional, somente para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um dos projetos que a gente vê quando eu falei lá no início da minha apresentação, desde 2003, que nós trabalhamos com a questão de acessibilidade. Isso aqui é um exemplo de um projeto que começou naquela época, em que ele tinha, o que a gente queria era utilizar a robótica para pessoas com deficiência visual, no caso aqui, pessoas cegas, para ensinar... Vocês me ouvem? Tudo bem? Para ensinar... Alô? Para ensinar conceitos de geografia ambiental. Porque o foco aqui era ensinar como é que os conceitos ambientais poderiam ser ensinados num contexto para pessoas que não enxergam. Então, por exemplo, aqui onde está o meu cursor agora, eu tenho um rio, que tem uns sensores aqui que dizem que tipo de rio é a mata ciliar que está em volta, e assim por diante. Então, essa é uma ideia do trabalho com robótica, quer dizer, na verdade, o que tem por detrás disso é um robô controlado por um computador, no caso aqui, e passando essas informações que, de forma tátil, uma pessoa com deficiência visual percebe esses diferentes ambientes, né, que fazem parte de uma mata ciliar, fazem parte de um determinado espaço. No caso aqui, a beira de um determinado rio e tudo que está à volta dele. Esse aqui é uma outra ideia do projeto, em que o que estava sendo trabalhado aqui, a ideia era fazer com que os alunos se tornassem, vamos chamar, cientistas. Como é que eu posso fazer, num contexto de sala de aula, os alunos saírem e produzir conhecimentos curriculares a partir do uso de tecnologias? Então, era propiciado aos alunos máquinas fotográficas, celulares e outros tipos de equipamentos, e eles tinham que fazer um passeio, por exemplo, no bairro onde moravam e coletar informações sobre o bairro, sobre os moradores, sobre o lixo e tudo isso, por exemplo, e depois tratar isso utilizando diferentes tecnologias. Isso aqui, na época, a gente tinha esse projeto que chamava Tecnologias e Mídias Interativas na Escola. Como é que essas diferentes mídias poderiam ser trabalhadas na escola. Vou mudar um pouquinho agora de foco também, né, nessa robótica educacional, e vou falar um pouco dos nossos desafios, digamos assim, mais prementes agora. Essa primeira parte aqui, quer dizer, robótica educacional focada na realidade social. Isso é um aspecto do trabalho na área da robótica que nós estamos muito empenhados agora a desenvolver. Nós fizemos um workshop em 2020, início de 2020, que se chamou Ciências e Artes para os Povos Amazônicos. Então, onde nós trouxemos do Belém do Pará, essas pessoas, a foto aqui está mostrando alunos de diferentes locais da região amazônica, alunos negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e vieram trabalhar a robótica aqui conosco na universidade, aqui em Campinas. E as oficinas para esses alunos eram uma oficina de robótica educacional, em que eles tinham que produzir, desenvolver dispositivos robóticos focados na realidade deles. A gente queria saber como é que ferramenta tecnológica uma pessoa que mora, um ribeirinho, gostaria de ter, por exemplo, para trabalhar lá na sua comunidade. Então, essa ideia dessa robótica focada na realidade social. Tem desde ribeirinho, desde quilombola, desde extrativista, como é que essa população poderia ver nas tecnologias que nós estamos usando aqui em Campinas, ou que nós estamos trabalhando na robótica, o que eles pretendem fazer lá no espaço deles. Esse é um tipo de desafio. Esse outro desafio aqui,
É, aquilo é um pouco mais ampliado daquela ideia que eu mostrei lá atrás sobre a utilização da robótica com pessoas com deficiência, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, mas a ideia aqui é como é que podemos transformar pequenos projetos, digamos, básicos de robótica em projetos maiores e focados, por exemplo, na realidade ou na necessidade de inclusão de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega. Então, a gente não só constrói, digamos, pequenos dispositivos robóticos, mas a gente pode pensar dispositivos que se transformam, digamos assim, em instrumentos para as pessoas utilizarem. Mais para frente eu falo um pouco mais desse dispositivo. Essa robótica focada na realidade social, vocês já devem, pode ser mostrado também aqui nesse exemplo aqui. Não sei se isso aqui, em português, é o chamado, é um filme, né, desse menino William Wakamba, que construiu um instrumento, digamos assim, uma turbina eólica para produzir energia elétrica numa região do Malawi que estava passando por uma seca muito forte, e ele transformou, na verdade, a bicicleta, que era do pai, né, numa pá eólica, né, usando a própria bicicleta, e com o vento produzido, que movia a pá, fazia girar uma turbina, um dínamo da bicicleta, e esse dínamo transformava energia, o vento, né, a velocidade do vento, em energia que alimentava o motor, e esse motor, por sua vez, fazia funcionar a bomba para sucção de água, para extração de água, para regar um campo, digamos assim. Isso aqui foi muito famoso. Eu acho que depois, quando eu parar a apresentação, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que se quem quiser assistir, é interessante, porque mostra uma mistura do que nós podemos chamar hoje do que tem sido chamado hoje de maker, né? de construir coisas, com uma questão social e com a robótica, digamos, é uma mistura de robótica educacional, do ambiente maker e de um trabalho de resolução de um problema físico real dentro de uma comunidade, digamos. Nós estamos fazendo, esse menino aqui fazia um maker que não era só a ideia do yourself, faça você mesmo. Não é só fazer, mas com um objetivo muito maior, que é a construção de um instrumento, uma ferramenta, né, num equipamento que ia resolver o problema social daquele povo, pelo menos naquele momento. Isso também é a robótica educacional. Outro aspecto que é importante que nós estamos trabalhando na robótica educacional é a questão uma robótica focada nas questões étnico-racial. Digamos, essa lei 10.639, 2013, e essa 11.645, são leis brasileiras focadas na ideia de ensino de história e geografia, história e ciências focadas nos países na África, e a 11.645 focada nas questões indígenas. Então, a robótica educacional pode servir para isso também. Focar nas questões étnico-racial, nas questões indígenas, isso também é outro desafio. O grupo lá do pessoal da região
Dando continuidade ainda a esse trabalho, quer dizer, nós queremos uma robótica em que foca as questões, os cientistas negros, por exemplo, quer dizer, quem são os cientistas que fazem robótica? Porque normalmente no padrão ocidental, digamos assim, de fazer a robótica, uma robótica eurocêntrica, a gente só mostra cientistas europeus ou americanos também. Agora, a gente quer dizer, que outros cientistas existem? No caso do Brasil, quem são os outros cientistas? Esses são aqui os outros cientistas que existem. Esses, por exemplo, são engenheiros, cientistas negros brasileiros. Esses dois irmãos aqui fizeram ciência durante muito tempo no Brasil, e isso nunca é levado para o ambiente de robótica educacional. Então, o que nós estamos falando aqui é como trazer esse contexto também para essa robótica. Dando continuidade, vou falar um pouquinho agora, robótica e outros recursos, quer dizer, a ideia do Maker, que eu já falei um pouco lá atrás, desenvolver atividades Maker focadas na escola. Nós estamos hoje implementando aqui na nossa universidade, no meu grupo, né, um trabalho com robótica focada no Maker. Mas o Maker, para nós aqui, a gente está pensando muito mais na questão no Maker contextualizado no trabalho com alunos, e não somente um espaço Maker comum, onde a pessoa chega lá e faz, digamos, constrói qualquer dispositivo e diz que é Maker, mas nós estamos falando do Maker focado no trabalho com alunos. Então, aqui eu tenho esses meninos aqui, os três, são alunos do ensino médio. Esses aqui é uma aluna do mestrado, minha orientada, e esses dois aqui são alunos de graduação. Então, com esse grupo, nós estamos construindo o que nós estamos chamando de robótica educacional Maker. Nós estamos querendo entender como é que esse Maker, essa ideia do Maker, que é fazer coisas, digamos assim, por diversão ou por curiosidade, pode se transformar num espaço para o ensino de ciências, efetivamente. Quer dizer, não basta só o sujeito ir lá e fazer, mas esse fazer tem que estar envolvido, mais uma vez, o currículo. Esse aqui foi uma das primeiras oficinas em que nós fizemos, em que esse grupo teve aqui, cada um escolheu 5 palavras que representavam a ideia do Maker para eles, né? Então, como vocês veem aqui, a ideia que o mais importante, digamos assim, do Maker para eles foi compartilhar o construcionismo do Papert, que aparece aqui também, a criatividade. Enfim, esse nuvem de palavras foi muito interessante, porque, de alguma forma, espelhou, né, o que cada um deles pensava, ou a cabeça de cada um com relação à ideia do Maker. É realmente isso que a gente está pretendendo. Não só um Maker como entusiasta, ou simplesmente um Maker focado meramente na diversão, mas uma diversão que leva a um aprendizado do conceito científico, que leva a um aprendizado do conceito curricular e que faz o crescimento, digamos assim, desse aluno. Bom, como não podia deixar de ser, vale a pena a gente falar um pouco da robótica na pandemia, porque isso foi um aspecto muito interessante também do nosso trabalho nesses 2 últimos anos, com a pandemia que assolou todo mundo. Vocês sabem que as atividades de robótica essencialmente físico, né? Quer dizer, em trabalhar com componente físico, e na pandemia nós tivemos o isolamento social. Então, para resolver o problema desse, quer dizer, o que a gente fez aqui, que esperamos não ter que voltar a isso, né? Espero que nunca mais a gente tenha uma Covid-19 que nos faça voltar a trabalhar remotamente. Trabalhar remotamente é bom, mas trabalhar remotamente por causa do Covid não é bom. Mas durante o processo pandêmico forte que nós tivemos, a gente teve que distribuir os kits para os alunos, para que eles pudessem trabalhar robótica nas suas casas. E esse trabalho era feito nas casas dos alunos, sob nossa supervisão. Então, a gente fazia encontros virtuais, encontros com esses alunos, e trabalhava remotamente. Então, nesse trabalho remoto, eles utilizavam ambientes como Tinkercad,
para construir os robôs, para construir os circuitos, os sistemas que iam ser utilizados nessas plataformas, e com isso, e sobre a nossa orientação minha e dos monitores. Isso aqui é um exemplo de um projeto que, inclusive, por como era a época, fase crítica do Covid, a ideia era que era construir uma sala controlada por que cabia um determinado número de pessoas e que, enquanto só podiam entrar ou sair pessoas, depois de lotada a sala, quer dizer, cabia 15 pessoas. Depois que tinha 15 pessoas dentro, só podia entrar alguém se sair outro. Então, isso aqui, a sala vista de cima, aqui tem a porta da sala, onde as pessoas entravam. Isso, na verdade, simulando uma ideia de o que seria um sistema controlado utilizando sensores e fazendo a robótica digamos assim, focado num contexto de uma situação social que estava acontecendo naquela época, a fase crítica do Covid. Agora eu vou falar um pouco mais da robótica educacional e o mapa tátil sonoro. Lá atrás eu mostrei para vocês uma imagem. Isso aqui, na verdade, é um projeto fortemente focado na ideia da inclusão. Isso que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de uma maquete tátil, um mapa tátil. Isso aqui, essa distância desse ponto até este, é em torno de 700 metros, que projetado aqui nesse mapa, nós temos diferentes objetos, referências aqui no mapa, e essas referências são, digamos, etiquetadas com tags NFC, e esses tags podem ser lidos pelo celular. Isso? A ideia desse mapa é um instrumento que permite com que uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, possa se orientar espacialmente. Aqui são as tags NFC. Nessas tags eu gravo informações sobre quem são esses locais, e a pessoa vou mostrar aqui, mais específico, isso aqui é uma pessoa cega, com o celular dela, percorrendo esses pontos, ela tem a ideia desse espaço, ela se orienta espacialmente aqui. Isso é um projeto começado em 2011, e à medida que a gente foi avançando, quer dizer, no início desse projeto, toda essa comunicação não era feita usando um smartphone, um celular, mas era feita usando botões e que eram pressionados para as pessoas terem informação, e eu tinha um computador, digamos assim, precisava de um computador para fazer a descrição desses pontos. Com a evolução tecnológica que nós fizemos, nós deixamos de usar o sistema elétrico, praticamente, que fazia essa comunicação, e agora essa comunicação é feita via um aplicativo, que é esse Smart MTS, que é um aplicativo que nós desenvolvemos aqui na universidade. Esse aplicativo é colocado no celular, no smartphone da pessoa, e uma vez que a pessoa tem isso no seu smartphone, ela pode se orientar espacialmente. Então, a ideia é que, em determinados lugares, no edifícios, praças, pontos de bus, de ônibus, você tenha mapas com esse, e a pessoa com o celular, portando um celular com o aplicativo do Smart LMTS, ela pode se orientar espacialmente. Ela pode chegar num prédio, por exemplo, saber o que está no andar térreo, o que tem, no primeiro, no segundo andar, ou ir de maneira autônoma até o lugar que ela quer ir. Então, isso tudo a gente está fazendo, utilizando essa tecnologia NFC, que é basicamente a mesma tecnologia que
é usada nos cartões de crédito por aproximação, só que, nesse caso aqui, é adequado para ser usado aqui. E esse projeto hoje ele está nessa fase aqui, que nós estamos implementando tecnologia Beacon para o Smart MTS. A ideia de implementar essa tecnologia é justamente porque a gente, uma vez instalado o mapa tátil sonoro em um determinado lugar, a pessoa... Sim? Sí, disculpe, ya se está terminando el tiempo de la exposición. Não entendi. Faltan 5 minutos para terminar la presentación. Ah, tá bom. Então, como eu estava dizendo, essa tecnologia Beacon, a ideia de utilização dela, deixa eu voltar aqui mais é justamente para permitir com que a pessoa possa, ela, por conta própria, saber onde está o mapa. Quer dizer, a pessoa, uma vez a pessoa pode estar com o celular, ela pode chegar no mapa. Então, isso aqui, o que vocês estão vendo aqui, isso aqui são, digamos, projetos de como implementar esse sistema de comunicação Beacon, diferentes formas de fazer, né? Na verdade, estamos fazendo 2 métodos diferentes dessa comunicação, para que a pessoa seja, digamos assim, efetivamente autônoma no sentido, na utilização do mapa tátil sonoro. Aqui são os cálculos que a gente está fazendo, vem fazendo para fazer isso, diferentes aspectos, digamos assim, técnicos, né, disso. Nós estamos supondo uma proximidade entre 10 e 100 metros, né, que a pessoa dentro desse espaço, ela pode saber onde está o mapa para utilizar. E como resultados dessa discussão, né, quer dizer, nós estamos entendendo que esse mapa tátil sonoro tem apresentado dados muito positivos. Nós estamos saindo agora de um contexto de utilização desse mapa somente no campus universitário e passar a utilizá-lo em outros espaços, digamos, esse centro, nós vamos utilizá-lo num centro que atende pessoas com deficiência visual fora do campus universitário, longe daqui, mas que é realmente um aspecto social que precisa ser atendido e que foge do contexto simplesmente... Excuse me, Dr. Joe. Sim. I'm sorry for interrupting you, but we have to end the presentation because we ran out of time. I'm sorry. Ok. Bom, então, concluindo, esses são os aspectos que a gente teria que tratar aqui. Thank you very much for your presentation. We really appreciate it. Ok. Deixa eu voltar aqui, então. Tudo bem? Fico à disposição. Thank you very much. I think we have one question. I saw someone raise their hands. Me parece que alguien levantó la mano. Sim? Pode perguntar. No, it looks like we don't have any questions. Thank you very much again. We hope to see you soon in another opportunity. Ok. Obrigado também, eu que agradeço. E se alguém tiver alguma outra questão que quiser colocar, me enviar por aqui, pelo chat ou através do professor Klinge, eu responderei. Obrigado.